Olá, bem-vindos meus alunos da EJA, né? Estamos aqui novamente para dar prosseguimento às nossas atividades, né? Às nossas aulas virtuais, remotas, como elas são chamadas. E hoje nós vamos retomar, né? Nós iremos retomar, baseado no último assunto, né? Que nós citamos muito no nosso texto da aula passada. Eu utilizei muito a linguagem utilizada pelo poeta Fernando Pessoa. E eu gostaria hoje de discutir, de falar com vocês o conceito da semântica, já que nós fomos logo para a figura de linguagem, que era a metáfora. Então, eu gostaria de pincelar sobre o conceito do que seria a parte da gramática que se refere à semântica. E, inicialmente, o conceito do que é semântica. É a parte da linguística que estuda os significados e os sentidos dos nossos vocábulos na nossa língua portuguesa, das palavras na língua portuguesa. É a semântica que vai nos mostrar que algumas palavras, elas podem ser colocadas, utilizadas por quem escreve em sentido figurado e em sentido próprio. A isso, ela vai dar uma classificação de denotação e conotação. Por que temos que ver isso? Porque eu preciso entender o que é usar uma palavra num contexto frasal e ela estar com sentido figurado para me ajudar a entender o que seria uma metáfora, uma metonímia, as figuras de linguagem por um todo. Então, a denotação é o uso da palavra com seu sentido original, convencional, usual. É aquele significado que geralmente está determinado pelo nosso dicionário da língua portuguesa. Ele não foge ao contexto do que a palavra quer expressar. Ao contrário da conotação, que é o uso da palavra com um significado novo, diferente do original ou do convencional, criado no contexto frasal. Parece estranho, né? Parece difícil, mas no decorrer das nossas atividades vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Nós utilizamos, na aula passada, o texto de um poeta. Quando a gente visualiza o texto poético, ele vem carregado dessa linguagem figurada. É muito diferente da linguagem utilizada, por exemplo, se você for ler uma matéria jornalística. Lá terão fatos reais, você terá o lidar com a realidade. Você não vai, de certa forma, utilizar de palavras com sentido figurado, né? Com sentido conotativo. No texto, a palavra com o seu sentido denotativo é mais frequente na linguagem informativa, científica ou técnica, pois aí a informação prestada deve ser objetiva e exata. Então, muito diferente de um texto como o que nós colocamos, Portugal, Mar Português, né, que foi citado na nossa aula anterior, você vê que ele começa o texto nas duas primeiras estrofes já utilizando de linguagem figurada, que foi a questão da metáfora que existia nos dois primeiros versos. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Houve uma comparação, né? É como se o sal que existe no oceano fossem as lágrimas dos portugueses, né? Choradas, sofridas daquela época. Então, existem textos muito diferentes dos poéticos que vão priorizar por uma linguagem e por o uso de vocábulos que dão precisão ao que se diz. Isso é o uso denotativo, né, da linguagem, o uso denotativo da palavra, das palavras. E aí, eu trouxe para vocês um exemplo, né? Vocês vão ter aí um exemplo, né? A pandemia é um trator nas nossas vidas.
E no outro exemplo nós temos: deixamos o trator quebrado na oficina. Então, nesses dois contextos frasais, está em destaque o substantivo trator, o trator. Mas, em ambas as frases, o significado dessa palavra trator, ele está diferente. No primeiro exemplo, trator parece ser assim uma avalanche, uma força, né? A pandemia veio nos destruindo, como é que eu posso dizer? Ela veio com força, né? Um trator é um substantivo, veículo motorizado que é capaz de rebocar cargas ou de operar rebocando ou empurrando equipamentos agrícolas de terraplanagem. De certa forma, é uma máquina, né? É uma máquina que tem força, né? Para fazer um determinado serviço. E quando eu coloco que a pandemia é um trator em nossas vidas, eu estou colocando essa palavra trator não nesse sentido propriamente dito. Então, nesse exemplo, eu estou oferecendo uma palavra no sentido, se utilizando da conotação. E abaixo dela, deixamos o trator quebrado na oficina, aí sim, esse trator é um veículo, né? Então, na primeira frase, nós temos a palavra trator sendo utilizada no sentido figurado, que seria o sentido conotativo. E no segundo exemplo, a palavra trator, ela está sendo utilizada no sentido denotativo, que é o sentido real, usual dessa palavra. Então, nós vamos entender que em alguns textos as palavras têm sentido real, né? Exato, o que é simbolizado pelo significado do que o dicionário diz sobre ela. E em outros textos, como é o caso do texto poético, e aí eu vou mostrar para vocês um trechinho, né, desse poema muito famoso de Camões, que também é outro português de destaque na literatura portuguesa, do século XV também, e muito famoso por esses versos que aí estão. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Maravilhoso, né? Eita! A poesia a poesia é o que eu chamo de um transbordar, né? Um transbordar humano, um transbordar de criatividade, de emoção. É um texto que nos causa emoção. Então, nesse texto, nós temos uma palavra aí que está sendo utilizada em sentido figurado, em sentido conotativo. Amor é fogo. O amor é um substantivo abstrato e é um sentimento humano. Fogo é algo que é uma combustão, né? Então, a gente vê claramente no texto poético, é nele onde mais será usado, né? Apesar da gente às vezes encontrar escritores de prosa que se utilizam também muito dessa linguagem figurada, mas na poesia ela carrega mais nesse sentido semântico, né? Do uso conotativo das palavras. Nós vamos ter aí um outro exemplo, onde vocês vão ver a palavra fogo no seu sentido real e não no sentido figurado. O fogo queimou toda a floresta. Esse fogo é diferente do fogo que está lá no primeiro verso de Camões. Muito diferente. Em que? Na sua significância. A palavra está sendo utilizada no sentido denotativo, no sentido real, exato. Enquanto que no verso de Camões, ela está sendo utilizada no sentido figurado.
Nós temos um pequeno texto de Carlos Drummond de Andrade, onde ele utilizou, dentro desse pequeno texto, muitas expressões, onde as palavras foram utilizadas de maneira bastante figurada. Então, eu vou ler o texto bem rapidamente. E vocês, aí em casa, né, eu vou mandar o texto para o nosso WhatsApp da turma. E vocês mesmos vão sublinhar, vão encontrar onde essas palavras, quem são essas palavras dentro do texto que estão utilizadas no sentido figurado, no sentido conotativo. O nome do texto é Antigamente. Antigamente, certos tipos faziam negócios e ficavam a ver navios. Outros eram pegados com a boca na botija. Contavam tudo tintim por tintim. E iam comer o pão que o diabo amassou, lá onde Judas perdeu as botas. Uns raros amarravam cachorro com linguiça, e alguns ouviam cantar o galo, mas não sabiam onde. As famílias faziam sortimento na venda, tinham conta no carniceiro e arrematavam qualquer quitanda que passasse à porta, desde que o moleque do tabuleiro, quase sempre um cabrito, não tivesse catinga. Acolhiam com satisfação a visita do cometa, que andando por Seca e Meca, trazia as novidades de baixo, ou seja, da corte do Rio de Janeiro. Mas tudo isso era antigamente, isto é, outrora. Um passado, né? Algumas dessas expressões, elas não são tão antigas assim. Comer o pão que o diabo amassou, utilizamos muito dessa expressão. Comer o pão que o diabo amassou. Nós temos visto, né, nesse tempo em que nós estamos passando, muitas pessoas estão comendo o pão que o diabo amassou. Estão sofrendo muito, né? E esse pão é indigesto, né? Ele não tem sabor. Mas não é uma pequena interpretaçãozinha aqui, né? Mas eu quero que vocês se atenham ao uso das expressões, né? Lá onde Judas perdeu as botas, né? Parece ser um lugar, é um lugar, né? Mas as palavras, elas estão, outros eram pegados com a boca na botija. Pegados com a boca na botija, uma expressão figurada, né? Pegado em flagrante. Teremos uma atividade, né, sobre esse texto, e eu vou mandar as perguntas lá no nosso grupo de WhatsApp. Por hoje é só, e eu espero que vocês tenham entendido.